E aí, galera, tudo suave, tudo beleza? Perfeito. Rogerão chegando aqui rapidamente para trazer para vocês um pequeno guia aí para nossa revisão para essa prova, que é essa prova que teremos agora do segundo bimestre. Então, galerinha do sétimo ano, vamos dar uma olhadinha aí, vamos pegar os conceitos aí. Esse guia, é claro que é necessário que os senhores também estudem aí na nossa apostila, mas esse guia vai ajudar demais. Bora lá e bora iniciar a revisão, galera. É nóis. Galerinha, o que que acontece? Eu vou estar fazendo agora a nossa revisão, tá? Só que essa revisão é a revisão da prova, que é a prova de número 2 desse ano, tá bom? Revisão da prova, que é a prova do nosso segundo bimestre, belezinha? Então, revisão bonitinha aí para o sétimo ano. Qualquer tipo de dúvida, vamos tirar agora. Então, o que acontece, galera? Essa prova do segundo bimestre, ela tá muito mais focada em qual parte, tá? Em trazer para nós essa análise, que é essa análise aí em relação ao conceito, que é o conceito de movimento, galerinha. Então, muito importante saber que quando nós falamos aqui sobre movimento, não podemos esquecer, tá? O movimento sempre ele vai ser um conceito que é um conceito relativo, tá? Professor, por que relativo? Porque ele vai depender basicamente ali de relação ao que eu estou analisando, tá? Então, por exemplo, eu em relação a você, nesse exato momento, provavelmente estou parado. Enquanto em relação ao Sol, nós todos aqui estamos em movimento, porque estamos dentro da Terra e a Terra gira em torno do Sol. Só que cada cientista tentou explicar essa ideia do movimento de um jeito diferente. O primeiro a tentar trazer para nós essa ideia do movimento é um cara chamado de Aristóteles, tá, galerinha? Então, Aristóteles ele foi o primeiro ali a tentar explicar de alguma maneira o que seria o movimento, tá? E aí ele classificou em dois tipos principalmente, tá bom? Primeiro movimento que nós chamamos de natural, tá bom? Aquele que respeita a natureza. E o alimento que ele chamava de movimento violento, ou seja, o violento é aquilo que é contra a natureza. E aí o Aristóteles ele acreditava na teoria, que era chamada teoria dos quatro elementos. Lembram dela, galera? Os quatro elementos ali, ele falava que desses quatro elementos, né? Você tinha tudo ali dependendo apenas deles. Quem eram os quatro elementos, né, gente? Relembrando ali, ó, eram fogo, terra, água e ar, né? Então esses eram quatro elementos. E ele falava o seguinte, que a única lei que existia era a lei que dizia que semelhante atrai semelhante. Professor, como assim semelhante atrai semelhante? Ele diz o seguinte, que no movimento, que é um movimento natural, eu tinha elementos que eram feitos ou de fogo, ou de terra, ou de água, ou de ar. Ou, por exemplo, se eu pegasse uma pedra ela vai ser uma coisa dura ali. Então, portanto, ela seria o quê? Ela seria feita obrigatoriamente ali de terra. E aí, por que que ela cai para o chão? Ela cai para o chão porque a terra atrai terra. Assim como água atrai água, fogo atrai fogo e ar atrai ar. Essa é a ideia básica ali para Aristóteles de como é que ocorria o tal do movimento. Pegar essa ideia, galera, muito importante. Esse é o movimento que ele falava que era natural. Mas em contrapartida, ele tinha também o que ele chamava de movimento violento. O que seria violento para Aristóteles? Algo que fosse contra o movimento natural. Ou seja, se você tivesse algo que se movimentasse sem seguir a lei de que semelhante atrai semelhante, aquilo seria violento. E só poderia existir violento se existisse uma força, tá, galera? Então a força era o necessário ali para a realização de movimentos que eram movimentos violentos. Legal, professor, isso tá interessante, tá? Dá para até aceitar essa justificativa ali para o movimento, mas o que, que tem de errado em Aristóteles? Primeiro erro, essa ideia, né? De falar que os elementos são feitos de apenas fogo, terra, água e ar. E o segundo erro, galera, ele está exatamente aonde? Ele está na ideia de que só existiria movimento enquanto existe força. Como assim? Ele dizia que quando eu pegava e jogava uma coisa, o movimento ia ocorrer porque a força ela ia ocorrer durante todo o movimento. Então, durante todo o movimento ia existir uma força. Então, mas professor, como assim? Tipo, se eu lançasse uma pedra, por exemplo, ao lançar uma pedra, aqui temos um garoto lançando uma pedra para outra direção. E ao lançar essa pedra, o que que acontecia? Ele falava que tinha um elemento que ia junto com a pedra, levando a força até lá. Ele falava que isso era a alma. Então, isso aí está dentro do conceito que é o conceito de alma de Aristóteles. Ele dizia que o quê? Que a alma ela pegaria e realizaria essa força até o local que é o local final do movimento.
Então, gente, isso aí não faz muito sentido. Quem é o cara que pega e fala assim, pô, Aristóteles, isso não está certo? É o nosso segundo cientista aqui de grande relevância, chamado de Galileu Galilei. Então, galerinha, Galileu Galilei, ele faz o quê, tá bom? Ele traz para nós aí a ideia que, na verdade, o Aristóteles não estava certo em relação àquilo, e ele falava que quando algo está em movimento, permanece em movimento. E algo que está parado permanece parado. Então, movimento permanece em movimento, parado permanece parada. Aristóteles, ele acreditava que o estado natural de qualquer objeto, tá, galerinha? O natural seria ele tender ao repouso, ou seja, a ficar parado. Já Galileu não. Galileu ele acreditava que o quê? Que o estado natural era o movimento, então por isso ele tenderia a se manter em movimento. Ele deu o nome dessa tendência de algo permanecer ao movimento de inércia. E o que media a inércia de alguma coisa? O que media a inércia de alguma coisa é a sua massa. Então, objetos que têm mais massa eles sofrem mais para poder mudar o seu estado de movimento. Ou seja, se ele está se movimentando, você quer parar ele, você precisa fazer uma força que é uma força maior. Essa era a ideia para Galileu Galilei. Belezinha, galera? Vocês estão percebendo ali que o Galilei ele rabiscou praticamente ali o que seria o princípio, que é o princípio de inércia de Isaac Newton. Por que Galileu errou, né? Por que hoje nós não falamos assim, é o princípio de inércia de Galileu, ao invés de falar o princípio de inércia de Newton, tá? Porque o Galileu acreditava que a inércia, ela era circular. É meio maluco, tá, galera? Mas sim, Galileu acreditava que caso você estivesse fazendo uma curva e soltasse o volante do carro, obrigatoriamente ele iria completar essa curva, tá bom, gente? O que não faz muito sentido. Hoje a gente sabe que o quê? Que o veículo, quando você solta ele, ele sai pela tangente. Mas essa era a ideia de Galileu Galilei, ok, a gente pode aceitar. Ali é uma ideia já ultrapassada. Por quê? Porque a principal ideia sobre a questão do movimento em alguma coisa está ligada a quem? Está ligada a Isaac Newton. Então, galerinha, Newton, esse homem maravilhoso, ele faz o quê? Isaac Newton, ele é responsável por desenvolver as chamadas 3 leis de Newton. E a primeira lei de Newton é a famosa lei de inércia. Então, o que ela diz para nós? Ela diz que caso um objeto esteja em movimento, ele irá permanecer em movimento. Mas o detalhe principal está o quê? Esse movimento que ela vai permanecer é um movimento que ele é obrigatoriamente um movimento retilíneo e uniforme, tá, galerinha? Movimento retilíneo e uniforme. Portanto, ele não vai realizar curvas. Olha que maravilha, tá bom? Isaac Newton ele trouxe isso pra gente de maneira fantástica, tá bom? E ali está o nosso princípio de inércia. Um objeto em movimento permanece em movimento, um objeto parado permanece parado. Perfeito, Newton nos trouxe a primeira lei. Professor, ele tem uma segunda lei? Tem. A segunda lei de Newton, galera, é a principal lei de uso da mecânica. Por quê? Porque ela é chamada de PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica, de tão fundamental que ele é. Por quê? O que o PFD traz pra gente, tá? Ela traz a seguinte ideia, tá? A soma das forças, ou seja, a força resultante sobre um objeto, será igual a massa vezes a aceleração. Professor, como assim? Lembrando, tá, galera? A unidade de medida de força é o Newton. A unidade de massa é o quilograma, a unidade de medida é sempre muito importante em física. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, digamos que eu tenho um pequeno objeto, tudo bem, esse objeto está aqui desenhado. E aí o que acontece? Eu vou e realizo uma força nele para esse lado com valor de 20 newtons. E contrário a ele, tem uma força que é uma força de 10 newtons, tudo bem? E além disso, esse objeto ele vai pesar algo em torno de 5 quilos. Se eu quero saber qual que é a aceleração que ele vai sofrer, eu posso aplicar o PFD diretamente. Olha que coisa, galera. Vai ficar força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, eu vou ter 20 menos 10. A massa é 5 vezes a aceleração. Professor, por que você está colocando essas setinhas em cima? Essas setinhas em cima, eles indicam para a gente que isso são vetores, tá bom?
Então eles têm módulo, direção e sentido. Galerinha, aí o que, que vai acontecer agora? Só fazer a conta. 20 menos 10 é 10. Isso é igual a 5 vezes a aceleração. Troquei. Minha aceleração passa a ser o quê? 10 dividido por 5. Professor, quanto que é 10 dividido por 5 lindamente? Olha lá, o 5 está multiplicando, passa pelo outro lado dividindo. Então eu terei uma aceleração de 2 metros por segundo. Professor, em qual direção? Como o de 20 era maior, é nesta direção aqui que ele irá acelerar. Ou seja, galera, ele vai acelerar ali, ó, para frente aí, né? Lindamente. Esse aí, galera, é o que nós chamamos ele de PFD, princípio fundamental da dinâmica. Deu para pegar, galera? Fácil, fácil. Professor, mas Newton fez mais? Sim, Newton foi um cara genial, tá, gente? E o que acontece? Newton também trouxe a chamada terceira lei. Professor, qual que é essa terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton, ela é conhecida como ação e reação. Galerinha, como funciona essa tal de ação e reação? Para cada ação que eu tomo, existe uma reação de mesmo valor, mesma intensidade, mas direção oposta. Eu falo assim, tá, galera? Quando você tá andando, você anda por ação e reação. Por quê? Porque ao andar você faz o quê? Você empurra o chão para trás. E o que acontece? O chão em resposta, ou seja, em reação, te empurra para frente. Se você está remando um barco, o remo empurra a água para trás, enquanto a água te empurra para frente. Quando você vai e bate numa parede, tudo bem? Você vai receber na sua mão a reação exatamente com a mesma intensidade que você bateu. Por isso que eu falo que ação e reação, galera, são forças. Além de serem forças, o que é bem importante, temos que lembrar o quê? Que elas têm mesma direção. Olha que maravilha, hein? Mesma direção. Ou seja, se ambas estão para a direção horizontal, obrigatoriamente ficará na horizontal. Se a minha força ela está na direção vertical, obrigatoriamente ficará na vertical. É isso, basicamente. Além disso, elas vão ter mesmo valor, isso é perfeitamente aplicável. Ou seja, se eu bater com mais força na parede, eu recebo mais essa força. Se eu empurro o chão para baixo com mais força, eu pulo mais alto, porque a força maior para cima. E por último, né, galera, sem esquecer aí de menos importância, temos aqui sentidos opostos. Então, galerinha, os sentidos são opostos, tá? Eu tenho a mesma direção, eu tenho o mesmo valor, mas eu tenho sentidos opostos. Isso aqui é ação e reação, tá, galerinha? Essa terceira lei de Newton maravilhosa. Professor, o que a gente precisa ter também para essa prova? É necessário ter o sentido do que é o equilíbrio. Professor, o que é o equilíbrio? O equilíbrio ele funciona assim, galerinha. Digamos que eu tenho aqui um corpo e ele está sofrendo uma força para baixo. Quem é essa força? Essa força, uma força que age sobre tudo e todos, ela é conhecida como a força peso, tá, galerinha? Então eu tenho quem? Eu tenho peso para baixo, tá bom? E aí o que acontece? Se eu quero equilibrar esse objeto, o que eu vou ter que fazer obrigatoriamente? Eu vou ter que realizar uma força para cima, tá bom? Essa força para cima F, para que eu consiga equilibrar, ela tem que ser exatamente igual ao valor do peso. Como assim, professor? Imagina se eu tenho a seguinte situação, tá? Se eu tenho esse objeto mesmo pesando 2 quilos. Qual que é a força que eu preciso realizar? Lembrando que o peso, tá, galera? Ele vai ser a minha massa vezes a gravidade. Portanto, isso vai ser 2 vezes 10. Quanto vai ser 2 vezes 10? 20 newtons. Portanto, a força deve ser igual ao peso, ou seja, deve ser uma força de 20 newtons. Estamos ali no equilíbrio. Uma situação clássica que ocorre esse equilíbrio é quando eu tenho um objeto, galera, que ele está dentro d'água. Quando ele está dentro d'água, o que tende a acontecer, tá? Se esse objeto ele está flutuando, significa que existe uma força para baixo, tentando jogar ele para baixo, que nós chamamos ela de peso, mas existe uma força especial que vai surgir na água, tentando evitar que o objeto afunde, ou seja, que ele entre lá dentro. Essa força especial, ela aponta para cima. E essa força especial, nós chamamos ela de empuxo. Professor, o que é o empuxo? É a tentativa da água
evitar a sua entrada dentro dela. Se o empuxo é igual ao peso, ele vai flutuar. O objeto ele vai estar ali flutuando lindamente, tá bom? Parado ali dentro d'água. Se o empuxo for maior que o peso, tá, galera? Tiver um valor que é um valor maior, ele vai flutuar, mas com uma porcentagem maior para fora. Ele também flutua, mas ele vai ficar com o quê? Com uma porcentagem maior para fora. Por exemplo, 50% do corpo para fora, 60%. Isso é um empuxo maior que o peso. Só que se acontecer uma questão em que o empuxo é menor que o peso, tá, galerinha? Então, o que acontece? O meu objeto, ele vai afundar. Se eu disser que o seu objeto ele está obrigatoriamente, tá, gente? Ele está obrigatoriamente flutuando, o que, que vai significar, tá? Você pode traduzir logo de cara que, como ele está flutuando, tá? Eu posso falar que o empuxo, então essa força maravilhosa, o empuxo é igual ao peso, tá, gente? Olha lá, hein? O empuxo nesse caso, ó, vou reescrever aqui para vocês gravarem, tá? O empuxo obrigatoriamente vai ser igual a quem? Vai ser igual ao peso. Empuxo igual ao peso. Então, se eu calcular o peso, eu terei um empuxo. Professor, e se ele estiver flutuando com a porcentagem dele para dentro d'água? Aí nós vamos ter a outra fórmula do empuxo. Professor, qual que é a outra fórmula do empuxo? O empuxo, ele vai ser a densidade do líquido, densidade desse líquido. Se for a água, a densidade ali é de 1 grama por ml, né, galerinha? Ou 1 grama por centímetro cúbico. Então, nós temos aí densidades. Densidade do líquido vezes gravidade. E, por último ali, vezes o volume submerso. Então, galerinha, isso está ali relacionado ao volume que está submerso, tá, galerinha? Ali nós temos o quê? Temos a ideia do empuxo. Qual é a fórmula que a gente tende a usar mais, tá? A definição de que o empuxo é igual ao peso é o que vai ser mais relevante. Mas em situações, são situações diferentes, eu posso precisar usar a segunda fórmula, tá bom? Então, por exemplo, aqui não é o que mais aparece, mas pode aparecer, tudo bem, essa situação da segunda fórmula, tá bom, galerinha? Rapaziadinha, tá aí. Fizemos aí uma pequena revisãozinha para a prova. É claro que dar uma olhada ali lindamente nos suas anotações, né, nas coisas que você colocou durante a aula é essencial, mas eu acredito que isso aqui é suficiente para conseguir ali uma boa revisão, um bom resultado. Galerinha, tamo junto, é nóis. Qualquer coisa, me procurem, tirem dúvidas, tô sempre disponível para vocês, tá bom? Bye bye, até mais.